Irmãos, abre a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, no capítulo... Não, acho que é Marcos que eu vou ler primeiro. Marcos, capítulo 10. Isso. Amém. Quem chegou lá? Irmãos, eu vou falar um pouco hoje sobre atmosfera profética, sobre ambiente profético. Não sei quantos sabem, mas o chamado do profeta na nova aliança, ele é diferente do chamado do profeta na antiga aliança. Na antiga aliança, o profeta ele era como se fosse um vidente mesmo. Ele era responsável por pegar a direção do Senhor para aquele povo e dar essa direção. As pessoas não sabiam aquilo que faziam. Mas na nova aliança isso muda porque o verdadeiro profeta mora dentro de cada um de nós e é o próprio Espírito Santo. Nesta nova aliança, nós precisamos entender que não existe profeta que revela coisa nova. Todo profeta, caso ele revele alguma coisa, ele vai trazer coisas que já estão no nosso coração, amém? Mas existe algo que é bem característico do chamado profético da nova aliança, que é exortar, consolar e edificar. Então, exortação, consolo e edificação é o propósito de Deus para toda palavra anunciada. O objetivo é mesmo confrontar a gente, mostrar que a gente tem uma solução e apresentar essa solução para que a gente saia transformado. Amém? No entanto, existe algo relacionado à unção profética que vem falar sobre aquilo que é destravar coisas em nós, que é colocar em movimento, que é alavancar coisas, que é colocar à disposição tudo aquilo que está disponível. Amém? Não sei se você sabe, mas você foi projetado desde antes de você nascer. A palavra de Deus diz que nós fomos, desde antes dos nossos pais, desde antes dos nossos antepassados pensar na gente, Deus já tinha esse plano, esse propósito para nós. Então você não foi feito e depois resolveu ser o que você seria. Primeiro Deus resolveu o que Ele precisava e daí fez você. Então, quando nós olhamos para cada um de nós precisamos entender que Deus tem um plano e um propósito. Existe na nossa identidade, existe na manifestação de quem nós somos projetados para ser um propósito eterno. Porque Deus é eterno. Não existe gente menos importante, todas as pessoas são importantes. Quando nós vemos a Bíblia, nós começamos em Gênesis, terminamos em Apocalipse, vemos ali muitas histórias, separamos muitas coisas para estudar, mas existe uma mensagem que ela é latente o tempo todo, e a mensagem é: o Pai, Deus, fez o seu Filho e quer ter relacionamento com Ele. O Deus Todo-Poderoso não só se esforçou para manter este relacionamento, mas também nos capacitou, nos deu poder, nos deu unção, nos deu instruções para que nós pudéssemos manifestar a sua vontade, sendo aquilo que nós fomos chamados para ser. Você provavelmente já ouviu o termo renovação da mente. E para que é que a gente renova a nossa mente, Diego? Nós renovamos a nossa mente para tirar as convicções naturais e colocar as verdades eternas para operar na nossa vida. Sabe, irmãos, não é muitas vezes a roupa que usamos, o jeito que a gente penteia o cabelo que vai determinar quem nós somos. Amém? Nós não somos o fruto de um produto, nós somos a essência de um propósito. O mundo quer muito ter o produto, ter a recompensa, ter o objeto, ter as coisas que se ganha quando se faz as coisas. Mas nós somos a coisa que produz a coisa, porque a gente estava na coisa desde antes da coisa virar coisa. Deu para entender? Quando Deus criou todas as coisas, nós já estávamos dentro dele. Nós fomos ali formados a partir de quem Ele é e não do seu poder. O ser humano não é chamado para manifestar o poder de Deus, mas sim para revelar o seu atributo. Nós não somos uma expressão do poder de Deus, nós somos uma expressão da essência de Deus, da pessoalidade de Deus. O que nós fazemos sempre vai ser menos importante do que aquilo que nós somos. E entendendo isso, eu preciso entender que existe um propósito eterno, existe uma mensagem bíblica e existe um trabalho, um processo que nós precisamos viver. Nós gostamos muito do resultado, mas não existe resultado sem processo.
E quando a gente para no resultado, nós desperdiçamos o processo, e desperdiçando o processo, nós não vivemos aquilo que fomos chamados para viver. Amém? Então eu vou trabalhar duas histórias com você, para falar sobre isso que eu falei agora. Amém? Você abriu Marcos 10? Sim ou não? Amém, glória a Deus. Marcos 10, 1. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia, para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele, segundo o seu costume. Ele ensinava, e alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? E o que Moisés ordenou? Perguntou ele. E eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse a certidão de divórcio e o mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Versículo 6. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que uniu Deus, ninguém o separe. Amém? Você conhece esse texto, fala sobre casamento. Não, se você tiver qualquer dúvida, procure o pastor depois, ele te explica muito bem. Amém? É só para contextualizar o que a gente vai entrar aqui agora. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: todo aquele que se divorciar da sua mulher e casar com outra mulher está cometendo adultério contra ela. E ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem está cometendo adultério. Versículo 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nela, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços e impôs-lhes a mão e abençoou. Dá só um pause aqui. Mas o que está acontecendo e por que eu li aquela passagem um pouco mais difícil teologicamente da gente explicar? Eu quero mostrar que os discípulos, eles não estavam preocupados com a essência do evangelho. Eles estavam preocupados com o certo e errado. Eles que vinham da lei estavam preocupados como é que eles iriam aplicar o seu velho sistema de julgamento nessa nova aliança. Eles estavam preocupados como é que ele iria conseguir encaixar aqueles 10, 15, 20 anos, entendendo que tudo que eles faziam era determinante sobre o que eles iriam herdar. Jesus está dizendo o seguinte: deixa eu falar uma coisa para vocês. Seja como uma criança. Não considere por muito precioso todo o seu conhecimento natural e terreno. Porque todo esse conhecimento natural e terreno, ele não foi colaborado com o espiritual, não foi suprido pelo espiritual. Precisamos estar dispostos a entender as revelações da palavra, não do sistema. O que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, ela supre aquilo que nós somos. Deus nunca cria a comida para o homem. Perdão, Deus não cria a comida depois que criou o homem, no sentido de, fiz o homem, meu Deus, ele vai passar fome, o que é que eu faço? Não, Deus cria a comida e depois ele cria o homem. Todas as vezes que Deus cria algo, Deus vocaciona algo, Deus direciona algo, ele já preparou de antemão a unção, a provisão, o suprimento. Ah, Diego, o que eu faço agora? Eu estou entrando nessa vida nova aí de servir a Cristo. Não sei se eu dou oferta, se eu dou dízimo, não sei como é que vai ser minha casa. Não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Irmãos, fique tranquilo. Se Deus está te chamando, e Ele está te chamando porque você está tendo essa luta interna, fique tranquilo. Ele já preparou tudo aquilo que você precisa para experimentar aonde Ele quer te colocar, aonde você precisa chegar. Amém? Amém? Versículo 17, quando Jesus saiu daí, um homem correu em sua direção, pôs de joelho diante dele e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu ele: por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão só um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganar ninguém, honra seu pai e sua mãe. E ele declarou: mestre, eu estou fazendo tudo isso que você manda. Sabe essas regras? Estou fazendo tudo.
Jesus olhou para ele e falou assim: falta uma coisa então, vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus vai explicar sobre isso. Mas o que eu quero que você olhe? A intenção do coração dessa pessoa. Irmãos, se você acredita que este menino queria realmente ser transformado, ou ele só estava procurando um case de sucesso para aumentar o seu sucesso natural? Cara, eu estou olhando aqui, eu acho que, cara, estou bem, estou dominando aqui. Minha empresa vai estar um sucesso. Peraí, tem um movimento novo ali. Cara, eu acho que eu posso pegar aquele código. Jesus, me passa o código aí, para ter sucesso nisso daí também. Eu falo assim, caramba, cara, você fez isso, fiz. Então faz o seguinte, você está disposto a abrir mão para ter uma coisa nova? Jesus fala sobre o dinheiro aqui, mas eu quero trazer a revelação para nós. Eu quero trazer para nós a perspectiva de preconceitos, conceitos já estabelecidos, nosso jeito, nosso sistema. Será que nós estamos mesmo dispostos a mudar o nosso pensamento para se apegar à palavra de Deus que nos leva para a vida eterna? Diego, por que você está dizendo tudo isso? Porque, irmãos, muitas vezes, para experimentar o sobrenatural, nós vamos ter que nos despir da velha reputação. Nós vamos ter que nos despir dos velhos títulos. Nós vamos ter que nos despir das nossas posições muitas vezes. Irmão, toda letra que vem antes do seu nome rebaixa você diante da natureza divina que é ser filho. Não tenha por precioso o ser alguém na sociedade, e sim ser a essência de Deus na eternidade. Existe um propósito, irmãos. Um propósito, e esse propósito é a maior coisa que nós podemos experimentar na nossa vida. Manifestar Cristo todos os dias. Amém? Só pula lá, por gentileza, para 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamem o cego. Ânimo, levantou-se ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Duas perspectivas bem interessantes aqui. Primeiro, quando ele começa a gritar, as pessoas à sua volta dizem: fica quieto, menino. Shhh. Mas quando Jesus escuta e chama ele, as pessoas que até então mandavam ele ficar quieto, te levanta, o mestre te chama, vai lá. Todas as vezes, irmãos, que você decidir entrar por um caminho, muitas vezes se expor ao sobrenatural, algumas pessoas ao seu lado vão dizer: cara, você vai ter coragem? Você tem certeza? Não é demais, não é? Você precisa correr no culto? Será mesmo? Pra quê, uai? Deus está aqui, me vê no meu lugar. Deus vê, irmão, até quando a gente está no banheiro. Digo, por que é que corre então? Porque, irmãos, muitas vezes precisamos manifestar externamente aquilo que cremos estar acontecendo no nosso espírito. Muitas vezes, irmãos, aquilo que está sendo derramado dentro de nós não cabe, irmãos, para ficar paradinho, quieto.
Movimentos frios e calculados. Irmãos, eu estou agitado aqui só porque eu estou aqui, porque normalmente eu prego assim, ó, paradinho, quietinho. Nem exalto a voz. Eu falo manso. Irmãos, Deus não quer que você se torne uma outra pessoa. Ele quer redirecionar, Ele quer dar um novo sentido para a sua vida. Mas nessa hora as pessoas vão dizer para você: para com isso, larga de ser ridículo. Mas estas mesmas pessoas, quando o mestre te chamar, vai dizer: vai lá, o mestre te chama. Sabe, irmãos, não podemos deixar que a nossa vida seja pautada por aqueles que estão nos julgando. Precisamos entender qual é o nosso propósito, qual é a nossa vocação, para que fomos chamados. Sabe, irmãos, eu sei porque sei que tem gente aqui que já sonhou ministrar para outras pessoas, impor a mão sobre doentes. Mas na sua cabeça você fica assim: será que eu vou? Será que eu não vou? Eu não sou tão bom assim. E a palavra que o Rafael me disse em 2017 foi: você não é pior do que ninguém. Irmãos, eu sou meio analfabeto funcional, não sei se você sabe. Eu falo que eu sou como um relógio quebrado. Eu acerto 2 vezes no dia e torço para acertar mais alguma. Mas às vezes eu ministro perto de pessoas como o Rafael, que tem uma vida há muito tempo, que me inspira, que eu fui fã há muito tempo, que eu aprendi muito, que eu estudei muito. E às vezes, irmãos, é desafiador você pregar perto dessas pessoas. Mas sabe, todas as vezes que eu estou diante dessas pessoas, e vou te dizer, ultimamente eu tenho estado muitas vezes na frente dessas pessoas. Eu fui pastoreado pelo Borba e pelo Honório, irmãos. Vocês conhecem o Honório e provavelmente vão conhecer o Borba. Você vai ver, irmãos. Irmãos, eles não erram. Até os pelos do braço dele vão para o lado certo, irmão. Vocês vão ver o Borba ministrar. O Borba nem repete uma frase 2 vezes, porque quando ele fala, você entende. Eu passo 50 minutos tentando falar uma coisa e às vezes ninguém entende. Mas aí eu falo assim: meu Deus, como é que vai ser? Misericórdia, só vai eu, Jesus. Mas sabe uma coisa? Você conhece um Deus que só você conhece. Só você pode manifestar no mundo o Deus que você conhece. Sabe, irmãos, eu não conheço o Deus que te alcançou na sua dor. Eu conheço o Deus que me alcançou na minha. A nossa história, a nossa vida, ela é digna de ser contada. Da onde fomos salvos, da onde fomos resgatados, para onde estamos indo. Porque Deus tem um propósito individual. E quando nós entendemos isso lá fora, nós manifestamos isso todos os dias. Fala, irmão, do que Deus fez na sua vida para o Uber, para a mulher do caixa, para o garçom, para a garçonete. Vamos ter a ousadia de olhar para a garçonete e dizer muitas vezes o que vem no nosso coração. Você nunca teve vontade de falar para alguém que está te servindo: cara, você me serve bem demais, você vai ser gerente disso daqui. Mas muitas vezes somos parados. Por que você está falando? O que isso tem a ver com o profético, irmãos? Irmãos, as pessoas, elas param, não experimentam o profético, porque simplesmente, às vezes, não tem coragem de ser um pouquinho ridículo. Diego, e se eu falar isso para o garçom, ele virar para a minha cara e falar assim: você é doido, é? Vai mudar o que na sua vida, pelo amor de Deus? Mas se alguém passar no trânsito e der dedo para você, você fica ousado na hora. Temos que ser ousados para elogios, tanto quanto somos para responder a ofensa. Na verdade, precisamos ser mais e nem responder a ofensa. Por quê? Nós somos agentes de reconciliação, de propósito. Sabe, irmãos, eu quero que quando você pensar em você, você imagine aquelas placas que tem na estrada de retorno.
Se cada um de nós fôssemos placas de retorno, nós estaríamos dando a oportunidade para as pessoas voltarem para o céu, voltarem para o seu Pai. Amém? Diego, o que eu preciso para fazer isso? Muitas vezes, irmãos, fazer o que ninguém gosta de fazer. Abre por gentileza a sua Bíblia, no livro de Lucas, Marcos. Estou falando, jamais o Borba fazeria isso. Jamais. Até me perdi onde eu estava. Peraí, deixa eu ver se eu acertei. Peraí. Meu Pai eterno. O pior não é isso, o pior é que eu anotei. Peraí que eu vou achar. Vai orando em línguas, intercede por mim, irmão. Lucas 10. Eu falei o quê? É Lucas, irmãos. Marcos, ele foi humilde, deu a vez para Lucas, agora a gente vai ler Lucas. Lucas 10, 41. Irmãos, eu tenho que começar a gravar react da minha esposa quando eu ministro. Vocês não têm noção, não. Lucas 10, chegou? Versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, olha só quantos aspectos interessantes temos aqui. As duas eram irmãs, certo? Certo. Maria estava agradando a Marta? Não. Diego, quem estava certo na arrumação da casa? Maria ou Marta? Nenhuma das duas. O certo é que a casa estivesse arrumada quando ela saiu cedo. Né? Aí você encontra Jesus, leva, não precisa arrumar a casa. Também não precisa falar assim, não repara a bagunça, não. Se a casa estiver sempre arrumada, ninguém nunca precisa reparar a bagunça. Enfim, elas precisariam ter preparado o ambiente onde viviam. Mas isso não aconteceu, chegou Jesus, foi lá, e aí Marta fica atribulada. Mas, irmãos, Marta era a irmã mais velha. Mas Marta se isentou, se esquivou da responsabilidade. E ela vira para Jesus e fala assim: você não se liga não que ela fica aí, ao invés de me ajudar? Marta está tentando passar a bola, passar a responsabilidade para Jesus, daquilo que era, como irmã mais velha, a sua responsabilidade. Marta estava tentando se esquivar da função de confrontar a sua irmã, de orientar, ou de ter orientado no caminho. Mas Jesus vira para Marta e fala assim, fala para Marta: Marta, você está preocupada com muita coisa. Você está deixando que muitos fatores endureçam o seu coração, baguncem a sua mente. Você está preocupada com muita coisa que já te falaram, que você viu. Existe muita alma neste seu conceito. Existe muito sentimento. Existem muitas emoções aí. Você precisa entender, Marta, que existe uma coisa que é fundamental. E esta coisa fundamental é se despir do seu orgulho, se assentar aos pés de alguém que está revelando coisas sobre o nosso futuro. E esse alguém é Jesus. Escolher a boa parte, irmãos, não é somente ouvir o que Jesus está dizendo. É abrir mão de conceitos. É entender o processo.
Muitas vezes nós paramos no fruto. Muitas vezes nós nos alegramos em ter a uva. Meu Deus, olha que tamanho de cacho de uva. É bom demais a uva. E aí às vezes a gente precisa abrir mão dela. A gente não, você vai entender o contexto, mas para colocar ela e pisar nela, para ela se tornar vinho. O que é mais rentável, irmãos? A uva ou o vinho? O vinho, irmãos. O que é mais rentável? A farinha ou o pão? Mas para ter o pão, precisamos moer a farinha. Nós sempre vamos precisar abrir mão do fruto para produzir uma manufatura, para construir algo. Muitas vezes vamos precisar abrir mão daquilo que já conquistamos naturalmente para experimentar as coisas que já foram conquistadas espiritualmente. Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 13 diz, Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo, irmãos, ele não era somente alguém que tinha um passado ruim, mas ele era alguém que naturalmente atingiu o ápice do sucesso. Ele mesmo diz, treinado aos pés de Gamaliel, quanto ao zelo, fariseu, perseguidor da igreja. Ele alcançou status tal, irmãos, que ele era quem mandava. Se ele tivesse de toga, irmãos, ele seria supremo, mandando em tudo. Mas aí esta pessoa fala assim, cara, isso daqui para mim é como esterco. Eu preciso abrir mão de tudo isso para alcançar a sublimidade do meu chamado em Deus. Irmãos, o que nós podemos fazer em Deus é infinitamente superior do que o sucesso que podemos ter terrenamente, no terreno. Mas precisamos escolher. Fala comigo, escolher. Escolher de novo. Sabe, irmãos, Maria não tropeçou na boa parte. Maria não foi apedrejada pela boa parte. Maria não caiu na armadilha da boa parte. Maria escolheu. E escolher é uma capacidade humana. Escolher é uma capacidade humana que nem Deus pode violar. O livre-arbítrio, irmãos, é exatamente isso. Deus, o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas, criou para si mesmo algo que ele não pode violar. Escolher é o nosso poder. Diego, como é que eu escolho? Cada segundo da sua vida você escolhe. Você está escolhendo ficar sentado? Você está escolhendo prestar atenção ou não? Você está escolhendo se essa palavra vai passar pelo seu ouvido ou se ela vai cair no seu coração? Você vai escolher quando você sair daqui se você vai aplicar isso na sua casa e no seu trabalho. Daqui a pouquinho, daqui 3 minutos, você vai escolher se vai se entregar à atmosfera ou não. Você vai escolher se vai desfrutar do sobrenatural ou não. Você vai escolher se vai se render em sua alma, em sua mente ou não. Ah, Diego, você está querendo mexer no que eu escolho? Exatamente, irmãos. Não tem essa dúvida. Diego, por que você pegou o microfone hoje? Para tentar mexer na sua vida. Por quê? Minha vida já está boa. Eu sei, mas existe um Deus que pode melhorar ela ainda mais. Porque não é sobre o que você experimenta, é sobre o que as pessoas vão experimentar com o fruto que você recebeu. Sabe, irmãos, você talvez seja como uma oliva, e se você como oliva não se submeter à pedra que te espreme, ninguém vai desfrutar do óleo. Se você como uva não deixar ser pisado, ninguém experimenta do vinho que você pode dar. Se você como farinha não experimentar ser moído, ninguém pode experimentar do pão que você pode se tornar.
O objetivo nosso, irmãos, é nos dispor, nos despir da nossa autoridade, nos despir da nossa arrogância muitas vezes, nos despir do nosso entendimento natural e se dispor a experimentar o sobrenatural de Deus, porque quando eu experimento o sobrenatural de Deus, eu estou desfrutando do propósito eterno de Deus para mim hoje. O sobrenatural, irmãos, estabelece esta ponte, ele estabelece esta conexão entre processo e propósito. Aquilo que nós experimentamos, irmãos, é menos importante do que aquilo que nos tornamos no processo que experimentamos. Eu falei aqui que eu e o Rafa se conheceu lidando com situações um pouco difíceis dos outros. Mas nosso propósito não era lidar com as situações difíceis. O propósito de Deus para nós é quem nós nos tornaríamos neste processo de lidar com processos difíceis. Quando Deus te dá um filho, Ele não quer somente que você crie seu filho, mas quer que você seja transformado em um pai. O propósito é duplo, irmãos. E o resultado de ter um bom filho, ou o resultado de ser um bom pai, não é quando o seu filho se torna um bom filho. Ter bons filhos não é resultado não é mérito, irmãos. Não é semelhante a êxito. Você sabe que se tornou um bom pai quando o seu filho se torna um bom pai. Porque o evangelho não é sobre receber, é sobre, depois de ter recebido, poder compartilhar. O pessoal da banda pode voltar, por gentileza. É maravilhoso sair da igreja, de casa, e vir para a igreja e receber muito no culto. Mas é ainda melhor sair de casa e vir para a igreja para compartilhar no culto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo vai dizer: aquilo que recebi do Pai, quero anunciar a vocês. E na noite que foi traído, tendo tomado pão, disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Era o corpo de Cristo sendo mutilado ali, sendo representado na mutilação ali. Eu gosto de um pastor que ele faz a seguinte pergunta: qual é a melhor forma de salvar um pão? Alguém quer arriscar? É congelando? Quem acha que é congelando? Ninguém vai arriscar? Comendo. Por que comendo? Porque quando ele come, ele exerce o seu propósito. Sabe qual é a melhor forma de preservar a sua vida? Compartilhando ela uns com os outros.